sintam-se acolhidas, né? É um outro formato, um outro modo, né? Que nós estamos experimentando, mas isso é bom, né? É sempre bom ter novas oportunidades e experimentar novos desafios. E então nós vamos começar. Nós vamos falar hoje sobre a filosofia numa perspectiva da avaliação. A nossa pauta, né, ela contou com um vídeo de apresentação que está disponível no AVA. Nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do encontro e a aula 1 e os encaminhamentos finais. No finalzinho, eu vou pedir para vocês depois se abrirem as câmeras e se apresentarem. Não vou fazer isso agora, porque senão vai interromper o compartilhamento. Mas aí no finalzinho, se vocês também, durante a minha fala, vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum questionamento ou perguntar alguma coisa, vão escrevendo no chat, porque tem a equipe, né, da equipe da avaliação, eles vão estar anotando e vão me encaminhar aqui e aí a gente conversa um pouquinho no final. Então vamos lá. O tema é filosofia e avaliação. Sempre nós ouvimos falar sobre a filosofia e a educação. E hoje nós vamos ver como se dá esse processo da filosofia numa perspectiva relacionada à avaliação. Nesse primeiro momento, nós vamos observar que nós não vamos falar muito da prática escolar. Eu vou entrar na prática escolar no finalzinho da fala e propriamente o tema será aprofundado na próxima aula. Mas nós vamos hoje refletir, né? O que é a filosofia? A filosofia é uma reflexão, então nós vamos refletir um pouco sobre as nossas vidas e depois nós vamos entrar na questão da avaliação. Então, o nosso objetivo nesse encontro é apresentar critérios relacionados à prática avaliativa, à reflexão factual e ao senso comum e ao senso crítico. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ver uma prática avaliativa, não só em relação, né, queria que vocês nesse momento, assim, tomassem um distanciamento da prática escolar, né, vamos nos ver como pessoa, como esse processo avaliativo se dá nas nossas vidas, uma reflexão em relação ao fato que aparece e ao senso comum e ao senso crítico. Para começar, vou fazer uma leitura para vocês de um texto, de uma crônica, do Luiz Fernando Veríssimo, não sei se vocês já conhecem, que chama A Metamorfose. E ela vai falar de um bicho aqui, né, de um inseto, que muitas mulheres têm pavor, né, que é relacionado à barata. Então, vamos lá. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror! Precisa acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou num armário num quarto, e nele roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita.
para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou um nome, Vandirene. Mais tarde, descobriu que só o nome não bastava. A que classe pertencia, tinha educação, referências, conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho. Vandirene casou-se, teve filhos. Lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social. Pouco leite, o marido desempregado. Finalmente acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz a diferença. Mas Vandirene mudou. Empregou dinheiro, mudou de bairro, comprou casa. Passou a vestir bem, comer bem, a cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu último pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi detetizada há 2 dias. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro, rendendo na financeira, e que o safado do marido, seu herdeiro legal, usaria. Depois, desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava em mais nada, era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Só assim, a título de curiosidade, esse Kafka não significa nada para as baratas, é de um autor, Franz Kafka, que ele escreve em verso. Ele escreve de um menino que se transforma em barata, né? E aqui é a barata que se transforma em uma moça, né? Vou pedir para passar o slide. Isso. E agora, nós vamos fazer um tempo de reflexão, né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa crônica. Se vocês tiverem algum comentário, quiserem colocar, né, como eu já falei, coloquem no chat, e aí depois nós vamos fazer a leitura, sim, né, e vamos poder compartilhar. Mas dentro dessa crônica, nós conseguimos ver muito o que seria a filosofia, quando a gente traz lá aquela questão do senso crítico e do senso comum. Então, a primeira questão aqui que nos chama a atenção, né, que eu fiquei pensando muito, né, eu quero dizer para vocês que todo esse material, toda essa conversa, e assim, nos fez refletir muito. E quando você vê a questão da barata, o que ela fala, né? Que a barata, ela agia por instinto. Quando ela se transforma numa pessoa, numa moça, ela precisa o quê? Ela precisa pensar. E para ela, tudo aquilo foi o quê? Uma grande novidade, porque como barata, ela agia como instinto. E quanto pessoa, o que ela precisou fazer? Ela precisou se atentar à realidade. Quando ela se transforma em uma pessoa, a primeira coisa que ela percebe é o quê? Que a casa está cheia de barata, né? Ela quer já acabar com as baratas. Outra coisa também que ela percebe é que ela está nua.
A realidade mostra para ela que ela estava sem roupa. Então, toda a realidade vai se descortinando para a Wandirene, né, agora a Wandirene, e dentro dessa realidade que ela vai enxergando, que ela vai vendo, o que ela vai fazendo? Ela vai se posicionando, né, ela vai tentando mudar aquela realidade que não está de acordo com a vida que ela precisa levar agora como pessoa. Então ela vai tentando mudar essa realidade, ela vai avaliando e vai tentando mudar a realidade que a cerca. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou pular um pouquinho agora, eu vou deixar aqui de cantinho e vou seguir falando um pouquinho mais, depois eu retomo a questão da crônica Metamorfose. Então guarda aí ela com vocês, tá bom? Pode passar para mim, por favor. E aí nós temos um conceito, né? Nós vamos entrar um pouquinho agora na questão da filosofia e nós vamos ver o que é o conceito, o que significa filosofia. Filosofia vem de filon, que equivale, né, esse sufixo aqui da palavra filon, significa amigo. E sofia equivale a sabedoria. Então, juntando tudo, filosofia significa amigos da sabedoria. Mas nós vamos ver mais para frente que não é qualquer sabedoria. Nós vamos entender um pouquinho. Vão guardando aí, vão caminhando comigo, que daqui a pouco nós vamos entender também o que a avaliação e depois a avaliação escolar tem a ver com a filosofia. Lucchesi, alguns conceitos, né, que foram trazidos para essa aula foi referente a Lucchesi. E dentro disso, eu vou ler aqui um pedaço para vocês sobre o que ele fala, sobre o que é filosofia. No artigo dele, Filosofia e Educação, Elucidações Conceituais e Articulações, ele cita Leôncio Balsbaum, que diz o seguinte: a filosofia não é de modo algum uma simples abstração independente da vida. Ela é, ao contrário, a própria manifestação da vida humana e a sua mais alta expressão. Por vezes, através de uma simples atividade prática, outras vezes, no fundo de uma metafísica profunda, de uma simples metafísica profunda e existencial, mas sempre dentro da atividade humana, física ou espiritual, a filosofia. A filosofia traduz o sentir, o pensar e o agir do homem. Evidentemente, ele não se alimenta da filosofia, sem dúvida nenhuma, com a ajuda da filosofia. Meninas, só um minutinho, por favor. Desculpa, meninas. Então, o que ele fala, né? O que Lucchesi ele traz esse conceito desse autor do Laurêncio Basbuan em relação à filosofia. Ele fala que todo dia, em todo momento, nas nossas práticas diárias, nós estamos fazendo o quê? Filosofando. Muitas vezes a gente não escuta isso, né? Ah, tá aí viajando, filosofando, dentro das nossas reflexões. Refletir dentro de uma questão filosófica, ela pode ser em termos da nossa prática diária,
no dia a dia, ou então ela pode ser, que é a materialidade, ou então ela pode transcender, ela pode ser metafísica. E aí um exemplo muito tranquilo em relação a essa questão é um livro que se chama O Mundo de Filosofia, O Mundo de Sofia. Não sei se vocês já leram esse livro, mas o que acontece? A menina ela vai recebendo cartinhas e dentro dessas cartinhas alguém pergunta para ela: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Então isso seria o quê? Mais profundo mesmo dentro da filosofia seria essa reflexão metafísica. Né? Então a filosofia é isso. E aqui o autor ele fala assim, ela não é desassociada do quê? Da nossa vida, porque ao todo tempo nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tomando atitude. Quando nós, para tomar atitudes, para resolver alguma situação, para resolver algum problema, o que nós fazemos? Em todo tempo nós estamos refletindo, certo? Então a filosofia ela entra dentro dessas questões. Porém, há dois aspectos importantes que a gente precisa pensar em relação à filosofia. Por quê? Só o fato de refletir não é filosofia, né? E aí vem um pouquinho, nós vamos caminhar um pouquinho mais. Como assim? Você não está dizendo que toda hora que você reflete, né, você está pensando? Mas o que é a filosofia é uma reflexão de um cunho maior, baseada em valores, e que você não vai seguir o quê? A massa. Por quê? Porque você pode ir pelo senso comum de todas as coisas, ou então você pode ir pelo senso crítico, né? Então nós vamos ver isso aqui, pedir para mudar um pouquinho. Então, agir pelo instinto, pelo senso comum, seria o quê? Não há acriticidade nisso. Você a gente, né, vocês, eu, né, nós fazemos o quê? Resolvemos alguma questão pelo quê? Pelo senso comum. Ah, é isso e acabou, né? Agora, quando a gente pensa, reflete, e aí é o que entra a questão filosófica, é o quê? Você vai agindo num senso de criticidade em relação à situação. Então, por exemplo, senso comum, ele é o quê? Senso comum são conceitos, né? São tradições. E muitas vezes o senso comum ele se dá por onde? Ele se dá no âmbito familiar, nas relações familiares. Eu vou dar um exemplo disso para ficar assim mais claro. Peraí que eu não paro, né? Me ajeitar aqui, pronto. Eu ouvi uma vez uma história, um casal, né, recém-casados, fizeram a compra do supermercado, foram para casa e eles estavam tendo um conflito por causa do vinagre. Por quê? Porque a esposa guardava o vinagre fora da geladeira e o esposo dentro da geladeira. Então, quando ele usava o vinagre, ele ia lá e guardava dentro da geladeira. Ela ia procurar o vinagre, não estava no armário, tinha que buscar na geladeira. E quando ela usava, ela colocava no armário. Ele ia pegar o vinagre não estava na geladeira, tinha que procurar no armário. E eles sentaram para resolver esse conflito. E aí, ela pegou e falou assim: a minha avó guardava o vinagre no armário, a minha mãe guardava o vinagre no armário e eu vou guardar o vinagre no armário. E ele falou assim: a minha avó guardava o vinagre na geladeira, a minha mãe guardava o vinagre na geladeira e eu vou guardar o vinagre na geladeira. Bom, fim das contas, eles se resolveram o que eles iam fazer com o vinagre. Mas o que é isso? São senso comum. Porque se eles fossem, então vamos buscar cientificamente onde devemos guardar o vinagre. Aí vai entrar num qual nível? No nível da criticidade, né? Então vai sair no nível do quê? Do senso comum. Então a criticidade, ela muitas vezes ela é baseada no quê? Nas ciências, né? E não na questão do senso comum.
Não estou dizendo que a questão do senso comum é ruim, né, porque são tradições que vão passando, mas estou dizendo que nós precisamos o quê? Sermos críticos diante das situações. E aí o Lucchesi, né, lembrando que estamos trazendo conceitos, né, relacionados a Lucchesi, ele diz algo que é muito assim, acho que no primeiro momento que eu li isso, eu choquei, né, fiquei um pouco chocada, mas depois com uma reflexão mais profunda, é um pouco da verdade o que ele diz aqui, é um pouco não, é a verdade, né. Quem não pensa é pensado por outros, né, então vou trazer aqui um pouquinho o que que ele fala, né, que dentro da sociedade, nós sempre vamos ter o quê? Os pensamentos dominantes. E se nós não tomamos uma posição em relação aos pensamentos dominantes, o que acontece? O que nós acabamos acontecendo conosco? Nós sermos dominados, nós vamos ser dominados. É um pouco do conceito do que Paulo Freire traz para nós, né? Nós temos conhecimento do mundo para podermos o quê? Agir em cima desse conhecimento, agir em cima desse mundo e não sermos levados pelo quê? Pela massa. Porque, de certa forma, quando nós paramos para pensar nesse conceito que Paulo Freire traz e no que Lucchesi nos traz também, o que fica bem assim, né, que eu resumi de uma forma, em uma frase aqui: quando nós não escolhemos, alguém escolhe por nós. Né? Então, o que ele quer dizer é exatamente isso. Então, são os nossos posicionamentos diante das situações sociais em que nós estamos vivendo. Dentro desse conceito, né? Então, se você está diante de um fato, diante de uma situação, e você, eu, e nós não paramos para quê? Para refletir, para observar o que que acontece. Nesse sentido, a filosofia, nesse sentido, o que que acontece conosco, né? Escolhem por nós. Nesse sentido, a filosofia ela vai ter o quê? Um grande poder, né? Lucchesi fala assim, ó, ela vai ser o o sustentáculo de um modo de agir, né? Então, o que que é? Ela é uma arma na luta pela vida e pela o quê? Pela emancipação humana. Por que emancipação humana? Porque nós vamos entender que, de fato, não precisa ser daquela forma. O que o senso comum traz, né? Não precisa ser daquele jeito, mas eu posso buscar o quê? Outros caminhos, né? Eu posso buscar outros fatores para poder tentar o quê? Sair daquela situação e ter uma situação livre. Quando a gente retoma, né, retomando um pouquinho aí na metamorfose, na crônica, nós vamos perceber que Vandirene, né, o que que ela tentou fazer? Ela tentou fazer exatamente isso, né, ela foi tentando lutar contra todo um sistema que ela estava ali, né, a questão da necessidade, a questão de todas as coisas. Então, ela foi analisando a situação dela e ela foi tentando o quê? Buscar o quê? Uma emancipação humana. Até aqui tudo bem? Caminhando comigo, né? Vão anotando as dúvidas. E agora nós vamos entrar um pouquinho na questão. Então, até aqui nós olhamos o quê? Para a educação, nós olhamos para a filosofia num aspecto do quê? Da nossa vida. Então, você, né? Depois a gente vai retomar um pouquinho de novo a questão da vida, né? Mas aqui, até aqui nós falamos assim: olha, eu tenho uma situação, né? E aí o que que eu faço com essa situação? Tá posta uma situação e eu preciso refletir sobre ela para operar sobre essa situação. E aí eu posso operar na acriticidade ou na criticidade. Se eu for pela acriticidade, eu não estou sendo o quê? Não estou sendo crítica e eu estou indo pelo caminho do senso comum. Se eu for pela criticidade, eu vou olhar o fato com o quê? Uma reflexão maior, com uma
crítica maior, para quê? Para que eu para eu escolher e não deixar com que escolham por mim. Até aqui é para vida. Agora nós vamos pensar na educação e na filosofia. Como que elas andam juntas? Então, antes de ler aqui, só quero comentar um negocinho. A filosofia, ela sempre vai ser embasada sobre valores, tá? Então guarda isso que nós vamos usar agora nessa parte desse texto. As relações entre educação e filosofia parecem ser sempre naturais. Não parece que é uma coisa assim, as duas vão andando juntas, e o que as separa é uma linha muito tênue, a gente quase não percebe. Vocês vão ver, em todo o tempo, vocês praticam a filosofia dentro da sala de aula, né? Quanto professoras, quanto profissionais, e nós também, claro. Mas é muito fina essa linha que separa uma da outra. Enquanto a educação trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das novas gerações de uma sociedade, a filosofia é a reflexão sobre o que e como deve se desenvolver estes jovens e esta sociedade. Então, o que acontece? A educação, ela sempre vai ser baseada em cima do quê? De valores atuais que estão na sociedade, né? Então, esses valores é o que vai o quê? Embasar a educação. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar quais são os jovens que nós queremos formar. Então, quando você pensa, por um exemplo, vamos parar para pensar assim, eu estou com uma turma de quarto ano, né? Então, vou preparar essas crianças e vou encaminhá-los para o quinto ano. Bem, o que eu quero com esses alunos de quarto ano? Quando eu entregar eles no final do ano, né? Quando eles terminarem o final do ano, o que eu quero que eles tenham atingido? E aqui eu estou entrando num contexto global da educação, tá? Eu não estou falando só da questão de aprendizagens objetivas, tá? Eu estou falando num aluno integral, na formação de um aluno integral. Então, o que eu quero dessas crianças? Como eu espero, né, vou usar o termo entregá-las no final do ano. Então, baseadas nesses valores que eu estou fazendo, então, e esses valores vão me embasar o que nós temos de sociedade hoje. O que a educação exige hoje? Vamos parar para pensar, né? Qual é o contexto que nós estamos vivendo hoje? Né? Então, quando você para pensar nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, você vai o quê? Alicerçar os seus valores, e dentro disso, você vai praticar a educação para alcançar esses valores. E esses valores são sempre filosóficos. Por quê? Porque eu vou refletir sobre eles, né? Eu não vou chegar na sala de aula e vou falar, olha, tem que aprender isso, isso e isso, e eu não tenho um porquê de estar ensinando isso. Para que estou ensinando isso? E aí eu só vou ler um pedacinho aqui de algo que eu deixei anotado, que eu não vou conseguir lembrar, né? Olha só. A filosofia e a educação são dois fenômenos que estão presentes em todas as sociedades. Então, não é algo só do Brasil, não é algo aqui só de Guarulhos, é universal. E nós vamos perceber também que a avaliação é algo universal. Uma, como interpretação teórica das aspirações, desejos e anseios de um grupo humano. Então, seria a filosofia. Então, nós vemos o quê? A interpretação teórica da aspiração, os desejos, os anseios. E a outra, como instrumento de vinculação dessa interpretação. Então, o que vai ser esse instrumento é exatamente o quê? A educação. Então, a filosofia, ela fornece à educação uma reflexão sobre a sociedade na qual está situada, sobre o educando, o educador e para onde esses elementos podem caminhar. Então, nós vamos perceber que a filosofia ela faz parte constante dentro da educação, mas sempre, não esqueçam isso, para ser filosofia tem que ser o quê? Uma reflexão crítica.
não pode ser algo que é pelo senso comum, certo? Pedir para passar. E aí, como se dá a relação entre a filosofia e a educação? Nas relações entre filosofia e educação, só existem realmente duas opções. Ou se pensa e se reflete sobre o que se faz, e assim se realiza uma ação educativa consciente, ou não se reflete criticamente e se executa uma ação pedagógica a partir de uma concepção mais ou menos obscura e opaca existente na cultura vivida do dia a dia. E assim se realiza uma ação educativa com baixo nível de consciência. Então, o que o autor está dizendo aqui, né? O que o Lucchesi está trazendo para a gente? Ele está trazendo exatamente isso. Ó. A filosofia, ela vai me dar valores. A filosofia, ela vai me mostrar valores relacionados ao quê? À sociedade. E a educação, e através desses valores que eu penso, a educação ela vai me vincular a esses valores, ela vai me trazer a isso. Porém, o que seria essa consciência crítica? É a gente pensar se realmente esses valores estão certos. Se realmente esses valores não são valores do senso comum, não são valores que a massa está seguindo, ou se realmente são valores que vai fazer com que eu seja um ser emancipado, um ser livre, um ser crítico, que é o que Paulo Freire, há alguns anos atrás, nos trouxe, né? Então, a filosofia, dentro dessa perspectiva educacional, ela vai nos trazer essa reflexão. E o professor, que essa parte aqui, né, esse material vai estar disponível no AVA para depois vocês poderem consultar, né, eu acho que, assim, de todos os slides, eu acho que esse é um principal, por quê? Porque ele vai falar exatamente essa questão do quê? Do que o professor, né, nós como professores, o que nós queremos alcançar dentro da sala de aula, na ação pedagógica, né, essa criticidade. Então, se eu olho, se eu faço uma análise do que eu estou levando para os meus alunos, é diferente de repente, só pegar um livro didático, não estou falando, né, do livro didático, não estou falando mal, estou falando assim, pegar um livro didático e não fazer uma leitura crítica do que aquilo está escrito. Um exemplo claro, inclusive Lucchesi também dá esse exemplo em outros livros dele, é o descobrimento do Brasil. Por exemplo, e não é um descobrimento, né, é um achado, né, porque não foi descoberto o Brasil, né? E quando nós aprendemos o quê? Ah, que eles saíram na caravelas e por acaso chegou aqui. E a gente sabe que não é nada disso. Então, o quê? O senso comum vai falar o quê? Ah, por acaso chegou, mas tem um senso crítico, que tem toda uma história de como eles chegaram aqui no Brasil, né? Como os portugueses, né? Os colonizadores chegaram até aqui no Brasil. Então, é isso que traz esse slide, né? Esse senso crítico, porque senão a gente vai passando sempre conceitos que são conceitos o quê? Distorcidos, e não traz a realidade para os nossos alunos, né? Para nós, né? De sermos o quê? Livres, né? E não ficar nesse senso comum e no senso do quê? Do que o domínio quer que a gente entenda, né? Do que a classe dominante quer que nós sabemos, né? Só aquilo. E aí nós vamos entrar um pouquinho na questão e o ato de avaliar. Vamos pensar o que tem tudo, né? O que tem a questão aí do ato de avaliar. Afinal de contas, vocês se inscreveram num curso relacionado ao quê? À avaliação, né? Então, vamos achar esse ato de avaliar aí dentro de toda essa fala que foi exposta para vocês até agora. Segundo Lucchesi, avaliar é o ato de investigar a realidade. E aí eu brinquei aqui com vocês, ó, ponto, ponto, ponto. Porque investigar a realidade, quando nós investigamos a realidade, acabou
a avaliação. Daqui, né, da realidade revelada para frente, são outras questões, com outros termos, com outros nomes, mas avaliar é o termo de investigar a realidade. E aí eu vou voltar um pouquinho, vou pedir para vocês, nesse momento, esquecerem só um pouquinho a questão da aprendizagem, tá? Das crianças na sala de aula, uma avaliação da prática escolar. E eu vou voltar de novo lá na crônica, né? Eu vou ser um pouco repetitiva, porque eu já falei um pouco isso, né? Então, qual era a realidade da barata na metamorfose, né? Então, quando ela se transforma numa moça, ela começa o quê? A olhar para a realidade dela. Então, quando ela começa a olhar para a realidade dela, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma investigação do que ela tem. Ponto, ponto, ponto. É isso. O que aconteceu depois, a reflexão e as tomadas de decisões é a pós-avaliação, tá? Então, guardem isso com vocês, né? Eu também tenho guardado. E eu vou falar para vocês, eu acho que quando eu fico muito empolgada com essas coisas, né? Eu gosto muito. E quando nós vamos lendo, nós vamos descobrindo, né? Eu fico parecendo uma criança pequena quando começa a descobrir tudo, porque isso é muito revelador para as nossas vidas. E eu tenho certeza que vocês, muitas coisas vocês, né? A gente sabe, e aí a gente só hoje, né, só está ativando isso que a gente já, poxa, já ouvi falar, já escutei alguém falando, já estudei isso, né? Mas a gente está reativando isso, né? Então, e isso que ele traz, que Lucchesi traz, é um conceito para a nossa vida. Por isso que eu falei, aqui, hoje, né, nós estamos falando um pouco assim da nossa vida e da prática, né? Estou indo e voltando, porque também é uma introdução do curso, né? Semana que vem vai se aprofundar um pouco mais na prática avaliativa dentro da escola, e aí vai seguir o que é realmente o curso. Mas hoje a gente está fazendo um paralelo só para a gente poder ter assim uma introdução dessa questão da avaliação. Então, guarda, avaliar é o ato de investigar a realidade. E tanto ela é isso dentro da escola, mas tanto quanto ela é dentro da nossa vida, da nossa realidade. E é um fator universal. Por quê? Porque ele é um fator inerente ao ser humano. Todos nós fazemos isso a todo momento. Então, todo momento nós o que investigamos a realidade. Tá? Deixa eu só, quero apontar aqui também, né? Ela pode ter uma ótica natural, social, cultural. Ela é universal, todos nós praticamos porque é do ser humano, e aí ela pode ser o quê? Essa investigação, né, esse ato de investigar baseado em valores críticos, ela vai trazer a criticidade. Bem, eu investiguei minha realidade. A realidade está lá exposta. Então, nós vamos... Lucchesi, ele fala de uma qualificação para essa realidade. Ela tanto pode ser o quê? Positiva, quanto ela pode ser o quê? Negativa. Então, a realidade ela vai ter dois aspectos. Ela pode ser positiva, quanto ela pode ser negativa. O ser humano, ele atribui a tudo que lhe cerca uma qualidade, variando entre positiva e negativa, pois é do ser humano avaliar a situação. E aí eu conheço a realidade. O que eu faço agora? Né? Então, o conhecimento da qualidade da realidade subsidia toda e qualquer escolha, tendo em vista obter os melhores resultados em decorrência de nossa ação. Porque eu fiz um negocinho que ficou a letra bem pequenininha. Ou seja, conhecer a realidade vai exigir de nós uma atitude. Lembram-se, quando nós não nos posicionamos, alguém nos posiciona. Lembrei. Então, vamos lá. Eu vou lá e avalio a minha realidade. E dentro dessa avaliação, eu vou ter ou um ponto positivo, né, positivo, ou vou ter um ponto
negativo. Eu estou bem aqui no meio, a gente vai ver no próximo slide isso. E dentro dessa questão, é o quê? É que eu vou tomar uma atitude. Então, quando eu vou tomar uma atitude, mais para frente no curso, nós vamos ver isso. Eu já vou sair do campo da avaliação. Eu vou para outro campo, eu vou para a tomada de decisão, certo? E dentro dessa tomada de decisão, o que pode acontecer? Ou eu posso ir pela criticidade, usar valores, ou eu posso ir pela quê? Pela massa. Então, eu vou tomando decisões sem ser o quê? Trabalhando num nível baixo, né, de valores, no nível baixo no sentido assim de refletir sobre aquela situação. Mas também tem uma outra questão dentro dessa. O mecanismo de funcionamento. Como ele funciona esse mecanismo de funcionamento? O ato de avaliar, ver, julgar, e depois eu vou para o agir. Ver e julgar, ele sempre está dentro no campo de avaliar, né? Então, eu avalio é o quê? Uma revelação da realidade. Quando eu vou para o campo de agir, ele é o quê? O campo da tomada de decisões. E é aqui que eu queria chegar. Quando a gente faz uma revelação da realidade, a gente tem aqui, ó, o zero, né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar a realidade, você está aqui no zero. Se a realidade não for satisfatória, agradável, né? Se estou vendo que não é o que deveria ser, ela é o quê? Ela está num ponto negativo. Se eu percebo que a realidade está condizente com a situação, tudo, ela vai para um ponto positivo. Então, eu vou ter essas posições polares, tá? Agora, quando então, eu estou no zero, eu estou num campo de indiferença. Eu só estou fazendo o quê? Eu só estou olhando para eu só estou olhando para essa realidade. Ela só está sendo revelada para mim. Ou ela é negativa, ou ela é positiva. Se eu percebo que ela é positiva, eu sei que eu posso fazer o quê? Eu posso avançar dentro dessa realidade. Se eu percebo que ela é negativa, eu preciso refletir com criticidade e pensar no que eu posso fazer para melhorar esse campo de realidade. Porém, tem um outro aspecto. Se eu não faço nada, eu entro em qual campo? Eu entro no campo da indiferença, né? Porque eu estou vendo como está a situação e eu não estou fazendo nada. E pensem, isso, às vezes tem pessoas, assim, vou falar um pouquinho da nossa vida, tá? Vou falar um pouquinho da nossa vida. Quantas vezes a gente pensa assim, poxa, eu vi aquela realidade, eu vi aquela situação, eu não fiz nada. E olha onde chegou. Por quê? Porque às vezes são situações o quê? De indiferença que nós vamos deixando sem atingir. Eu gosto muito daquele outro slide, mas esse slide daqui também ele me traz uma reflexão muito profunda, né? Não só quanto profissional, mas como eu falei, né? Nós estamos articulando aí, né? Nós estamos resgatando um pouquinho para nós pensarmos sobre mais ou menos o mundo de Sofia, né? Quem sou, quem somos, tudo, né? Então, nesse aspecto. Finalizando. O substantivo, ele é o quê? Ele é a descrição da realidade. Então, o substantivo, ele vai me trazer a realidade, vai me descrever como está a realidade. O adjetivo, ele vai me trazer o quê? Ele vai me atribuir se a realidade ela é positiva ou ela é negativa. Eu vou pedir
Tem como só voltar um pouquinho o slide anterior? Aqui, tá? Já vou. Dentro desse slide aqui, nós conversamos um pouquinho sobre a nossa vida, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da prática escolar avaliativa e, como eu falei, né, ela vai ser esses conceitos, né, essas definições vão ser aprofundados na aula que vem, tá bom? Então, mas vamos pensar em relação à prática escolar, a prática escolar e a avaliação. Quando professor, nós estamos aqui na questão do quê? De avaliar o quê? A realidade que nós temos dentro da sala de aula. Quando eu avalio, ou quando eu avalio um aluno, ou quando eu avalio a classe toda em si, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando aquele aluno, mas eu estou aqui nesse ponto zero ainda. Dependendo do que eu tiver em relação ao resultado, né, que eu vou falar assim, então eu avaliei, eu estou tendo o quê? Dentro dessa avaliação, eu estou tendo um substantivo, eu estou descrevendo aquela realidade. E aí eu vou para o adjetivo, que vai me trazer o quê? Ou um ponto, um aspecto negativo, ou vai me trazer um ponto positivo, um aspecto positivo. E a questão aqui é o que exatamente que nós fazemos com o que nós estamos vendo. Lembra que nós até conversamos um pouquinho? Nós pensamos assim, por exemplo, eu vou ao médico e eu chego no médico e eu conto para ele o que eu tenho. O que esse médico vai fazer? Esse médico, ele vai me trazer, vai me pedir exames, né? Quando ele me pedir exames, até lá a gente está aqui no ponto zero, né? Ele vai me pedir exames. Quando ele pedir os exames que eu levar para ele, né? Eu não vou abrir o envelope, ver no Google tudo que eu tenho, né? E ficar desesperada e chegar lá no médico nem é nada, né? Várias pessoas fazem isso, né? Eu vou levar para esse médico, ele vai abrir o envelope do meu exame e vai me falar se é um ponto negativo, um ponto positivo. Até aqui é uma avaliação. O médico, ele vai me prescrever alguma coisa, certo? E aí a gente vai sair da indiferença. Vamos supor que meu exame está num ponto negativo, então ele vai fazer lá a prescrição, e aí nós vamos sair do quê? Da indiferença em relação aos meus exames, certo? Ou também, o que pode acontecer? Ele abrir os exames e falar assim, olha, perfeito os seus exames, vamos prosseguir e tal. Mas também, esse médico, ou eu, posso abrir, olhar e fazer um ar do quê? De indiferença daquela investigação da minha saúde. E aí, o que? Se estiver num ponto negativo e eu agir com indiferença para a situação, o que vai acontecer? Com certeza, meus resultados vão se agravando ao decorrer do tempo. Então, isso entra não só, como eu disse, no aspecto da nossa vida, mas entra também no aspecto do quê? Na prática educacional, né? Quando nós vimos uma situação, nós fazemos uma avaliação, nós precisamos do quê? De tomada de decisões em relação àquele adjetivo que apareceu. A tomada de decisão, ela vai me levar ao quê? Para aspectos críticos. Eu vou não críticos quando nós falamos em aspectos de julgamentos, mas aspectos do quê? De levar para que saiamos, né, junto com os nossos alunos, daquela situação de muitas vezes estar em pontos negativos e trazermos mudanças. E isso já entra no campo do quê? Da tomada de decisão. E para encerrar, né, para poder abrir aí para as perguntas, pode passar mais um, fazendo um favor? Isso. Aqui é os encaminhamentos. Então, antes de entrar aqui, só para encerrar, eu queria trazer uma historinha para vocês relacionada à Idade Antiga e à Idade Média, que fala sobre os filósofos, Platão, Aristóteles. Então, o que acontece? Naquela época, né, na época deles, né, muitos anos atrás, né, o que existia? Era essência, era o bom e o belo. Então, o ser
ele era o valor. Se você falasse do ser, você falava do valor. E quando você falava do valor, você falava o quê? Exatamente do ser. Eles não eram desassociados, né? Porém, o que que acontecia dentro dessa questão? O que era valor era ser, o que era ser era valor. E cada um tinha o quê? A sua essência. O valor estava dentro da essência do ser. Então, uma pedra, a essência dela era o quê? Ser uma pedra. Uma árvore era o quê? Era ser uma árvore. E o ser humano, a essência dele era o quê? Eram os valores. E dentro desse valor era o quê? O bom e o belo. Então era assim que era visto o ser humano. Ser bom e belo. Porém, o que que acontecia? Tinha situações de maldades, as situações de violência, né? E eles precisavam arrumar o quê? Eles precisavam dar uma definição para isso, né? Eles precisavam justificar essa situação. E quando eles justificavam essa situação, eles falavam assim, eles falavam o seguinte, que não é que o ser humano era mau, mas era naquele aspecto que ele agia com maldade, era o que? Era uma ausência de bondade, né? Então, quando eu reflito nessa história e a gente para pensar na questão da avaliação e a gente avalia, né? Você retrata a realidade e você pensa que você tem aquele ponto negativo, você pensa que dentro daquele ponto negativo você não tem um aluno que não sabe, você tem um aluno que tem uma ausência daquele conhecimento, né? E que nós estamos para avaliar e trabalhar para que essa ausência, né, possa ser corrigida, né? Então, só queria falar para vocês, né, os slides, né, de hoje estão disponíveis no AVA, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se colocar alguma coisa no chat, eu vou entrar aqui para dar uma olhadinha. Queria dizer também que dentro das atividades da semana no AVA, está disponível a crônica, a metamorfose, se vocês gostaram, né? Espero que tenham gostado, eu gostei muito dela. Tem um texto também disponível que se chama Avaliação como um ato natural no ser humano, o que aprender com ele. É do Lucchesi, esse texto está disponível no blog do Lucchesi, se vocês entrarem no blog, vocês vão ver que tem muitos textos que ele discute a questão da avaliação, mas ele já está baixado lá no arquivo para vocês, esse daqui é o número 128, e tem uma atividade para vocês fazerem no fórum. Essa atividade está relacionada sobre a aula de hoje, e também nós pedimos para vocês se apresentarem, para que nós possamos conhecer vocês, né? Então, era isso a aula de hoje, e aí vou pedir para abrir as câmeras, vou entrar aqui, só para dar uma olhadinha.